Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos retomar o estudo de notação científica. Vamos relembrar também um pouquinho dos conceitos de potência de base 10 e veremos um pouco sobre ordem de grandeza de um número. A notação científica é o modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes, por meio do uso de uma potência de base 10. A forma que a notação científica assume é a seguinte: nós vamos ter aqui um número, podemos chamar aqui de mantissa, um número real A, multiplicando uma potência de base 10. Esse número aqui, a mantissa, é um número real, o número A aqui, que multiplica a potência de base 10, ele é chamado de mantissa. Então ele é um número real e ele tem que ter a seguinte característica: o módulo dele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E esse n aqui, o expoente da potência de base 10, é um número inteiro, pode ser um número positivo ou um número negativo. Veja então alguns exemplos de números escritos como notação científica. Por exemplo, eu posso escrever o número 14.500 como notação científica assim: 1,45 vezes uma potência de 10. 10 elevado a quanto? Veja, no número, vamos dizer, original, é como se a vírgula estivesse aqui. E eu estou colocando ela agora entre 1 e 4, aqui. Então, quantas casas decimais a vírgula se deslocou? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, ficará 10 elevado a 4. Veja que esse primeiro número aqui, a mantissa, 1,45, o módulo dele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Se eu tiver então um número negativo, por exemplo, menos 330 mil. Como eu posso escrever esse número em notação científica? Então, podemos escrever menos 3,3 vezes 10 elevado a quanto? 10. É como se a vírgula estivesse aqui, e agora eu estou colocando a vírgula entre um 3 e outro, depois do primeiro algarismo significativo. Então ela deslocou 3 mais 2 casas decimais. Então esse número será escrito assim: menos 3,3 vezes 10 elevado a 5. Veja que a mantissa, o primeiro número que multiplica a potência de 10, o módulo de menos 3,3 é maior ou igual a 1 e menor
que 10. Se eu tivesse esse número aqui, eu tenho aqui 10 milhões e 20 mil. Como eu posso escrever esse número em notação científica? Então, eu coloco os números com o algarismo significativo, né? Eu tenho o número 1, e entre o 1 e o 2 eu tenho esses dois zeros aqui. Já que esses dois zeros estão entre dois algarismos significativos, eu tenho que escrevê-los, eu não posso desconsiderá-los. Então, 1,002 vezes 10 elevado a... Veja que esses dois zeros que estão entre dois algarismos significativos não podem deixar de ser escritos. Esse daqui eu posso não escrevê-los, porque eu vou colocar uma potência de 10 que vai representá-los também. Então aqui é como se a vírgula estivesse aqui, e eu escrevo então, essa vírgula passou então para ficar depois do primeiro algarismo, depois do 1. Então se deslocou quantas casas? 3, 6 mais 1 é 7. Então esse número, 10 milhões e 20 mil, escrito em notação científica, seria então 1,002 vezes 10 elevado a 7. Veja que esse primeiro algarismo, a mantissa, ou esse primeiro número, melhor dizendo, né, a mantissa, o módulo dela é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então o número está escrito como notação científica. Um número cujo módulo é maior ou igual a 1 e menor que 10 vezes uma potência de 10. Nós podemos escrever qualquer número como notação científica. Por exemplo, o número 37. Ele seria escrito assim: 3,7 vezes 10. Então, depois do primeiro algarismo, eu escrevo os algarismos significativos. Depois do primeiro algarismo, eu coloco uma vírgula. Então, como a vírgula estava aqui, só ocorreu uma casa decimal, então vezes 10 elevado a 1. Se eu tivesse então o número 6, como eu posso escrever isso aqui como notação científica? Bem, 6 é como se fosse 6,0. Eu posso escrever apenas o próprio 6, ou 6,0 vezes 10. Como a vírgula estaria aqui, ó, e ela não deslocou nenhuma casa decimal, então fica 10 elevado a 0. Então 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 6 dá o próprio 6. Quando eu tenho números que já tem vírgula, por exemplo, o número 479,05. Eu posso então escrever 4, 7, 9. Esse zero não pode deixar de ser escrito, porque ele está entre dois algarismos significativos. Eu coloco a vírgula aqui depois do primeiro algarismo, depois do par. Então, vezes 10 elevado a. Observe que a vírgula se deslocou duas casas, daqui para aqui.
Então colocamos então vezes 10 elevado a 2. Eu não devo contar daqui 4 casas decimais, porque esse número já tinha vírgula aqui, depois do 9, e só se deslocou 2 casas decimais. Então escrevemos os algarismos significativos do número e colocamos a vírgula após o primeiro algarismo. E assim, fazendo isso, a mantissa ficará maior ou igual a 1 e menor que 10. O módulo dela ficará maior ou igual a 1 e menor que 10. Quando temos números muito pequenos, por exemplo, 0,0 81. Como podemos escrever esse número em notação científica? Escrevemos os algarismos significativos, colocamos a vírgula depois do primeiro algarismo, ficará 8,1 vezes uma potência de 10. A vírgula está aqui. Quando eu boto ela depois do 8, então ela correu, ou se deslocou quantas casas? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então aqui vezes 10 elevado a menos 4. Observe que agora o expoente será negativo. Por quê? Porque o módulo desse número é um número que está entre 0 e 1. O fato dele ter o expoente negativo não significa que o número seja negativo, indica apenas que ele é um número bem pequeno, bem pequenininho mesmo. Então esse número escrito em notação científica é 8,1 vezes 10 elevado a menos 4. Ainda mais um exemplo, por exemplo, esse caso aqui, 0,000 307. Vamos deixá-lo negativo. Como podemos escrever esse número como notação científica? Então, como esse é um número negativo, escrevemos menos. Escrevemos então os algarismos significativos, 3, vírgula. Esse zero está entre dois algarismos significativos, precisa ser escrito. Ficará então menos 3,07 vezes uma potência de 10. Então, a vírgula está aqui, passou a ser escrita depois do 3. Quantas casas se deslocou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vezes 10 elevado a menos 6. Então, essa é a escrita desse número em notação científica. Outra coisa importante que precisamos entender é a ordem de grandeza de um número. A ordem de grandeza é assim conhecida porque ela é quem determina quais as dimensões do número que está escrito em notação científica. Ela nos dá uma ideia das dimensões do número. Por exemplo, nós sabemos que a massa do elétron, expressa por notação científica, possui a seguinte mantissa aqui, 9,10938356.
Mas isso não nos dá uma ideia da dimensão desse número. Essa notícia aqui não nos dá uma ideia das reais dimensões da massa do elétron. Para isso, existe a ordem de grandeza. A massa do elétron, escrito como notação científica, é esse aqui, 9,1093836 vezes 10 elevado a menos 28. Esse número, caso escrito em sua forma decimal, seria assim, ó, como está aqui. Veja que daqui para aqui, a vírgula se deslocaria 28 vezes. E como nós podemos determinar a ordem de grandeza da massa do elétron? Primeiro nós precisamos ter em mente o seguinte: a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 é aproximadamente 3,162. Quando nós temos um número escrito como notação científica, número A vezes 10 elevado a n, se o módulo de A for menor que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza será simplesmente a potência de 10 que o acompanha. Então A vezes 10 elevado a n, se A for, o módulo de A for menor que a raiz de 10, a ordem de grandeza será o 10 elevado ao n. Porém, se o módulo de A, se a raiz do módulo de A for maior ou igual à raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza será 10 elevado ao expoente mais 1. Então, no caso da massa do elétron, eu tenho esse número aqui, 9,10938356 vezes 10 elevado a menos 28. A mantissa desse número aqui, escrito em notação científica, o módulo dela é maior que a raiz quadrada de 10. Então, a ordem de grandeza será 10 elevado a menos 28 mais 1. Ou seja, 10 elevado a menos 27. Essa é a ordem de grandeza da massa do elétron. E que dizer desse número? Menos 2,98 vezes 10 elevado a 5. Nesse caso, como o módulo de menos 2,98 é menor que a raiz quadrada de 3, então a ordem de grandeza será simplesmente 10 elevado a 5. Não vamos acrescentar o 1 ao 5. Temos aqui no livro didático de vocês A Conquista da Matemática, do 9º ano, página 32, a questão 5. Vamos então considerá-la. Algumas potências de 10, pela sua grande utilização, estão associadas a prefixos originados do latim e do grego. Por exemplo, o prefixo deca significa 10 em grego, ou 10 elevado a 1. O prefixo hecto é 100 em grego, 10 elevado a 2. Quilo, estamos acostumados a comprar às vezes 1 quilo de feijão, 1 kW de energia, 1 kW de energia. Então, quilo é 1000 em grego, ou seja, 10 elevado a 3. Mega, às vezes, quando tiramos foto ou usamos computadores, podemos usar esse prefixo, né? Mega significa grande em grego e equivale a 1 milhão, 10 elevado a 6. Quem trabalha também com computadores, né, quando compra um HD ou um SSD, quer que ele tenha uma grande capacidade em gigas, que significa 1 bilhão, ou 10 elevado a 9, que significa gigante. Se mega é grande, giga é gigante.
pegando-os agora, descendo agora um pouco. Deci significa décimo em latim. Se deca é 10 vezes, deci é a décima parte, o 10 elevado a menos 1, um décimo. Centi é centésimo, 10 elevado a menos 2. Mili, 10 elevado a menos 3, um milésimo, 1000 em latim. E nesse caso, refere-se à milésima parte, é diferente desse 1000 que é quilo. Micro é pequeno, significa a milionésima parte, e nano significa não, 10 a menos 9, que é a bilionésima parte. Assim, o prefixo quilo, usado em expressões como quilômetro, equivale a 1000 metros, kilowatt equivale a 1000 watts. Escreva usando a notação científica os valores destacados em cada uma das afirmações. O prefixo centi é usado em expressões como centímetro, que equivale a 1/100º de um metro. Então nós podemos escrever assim: 1 vezes 10 elevado a menos 2 metros. O prefixo mega, usado em expressões como megalitro, unidade usada para medir a capacidade de lagos e represas, equivale a 1 milhão de litros. Então nós podemos escrever assim: 1 vezes 10 elevado a 6 litros. O prefixo micro é usado em expressões como micrograma, que equivalem à milionésima parte do grama. Então podemos escrever assim: 1 vezes 10 elevado a menos 6 É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desta videoaula. Espero que continuem também se aplicando aos estudos. Até a próxima videoaula.